Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia, tudo bem com vocês? Eu creio que sim, né? Bem amados, estamos iniciando mais uma semana diante do Senhor nosso Deus, debaixo das tuas mãos poderosas. Tivemos nesse último final de semana mais uma festividade em nossa igreja, em nossa regional, e foi uma bênção, né? Eu creio que você de alguma forma pôde participar. Se não participou, fica aqui, né, minha palavra de que você deveria ter participado, porque Deus se fez presente conosco nesses últimos dias. E louvamos a Ele, né, por esta oportunidade de estarmos servindo de todo o nosso coração e também vendo o quanto Ele tem cuidado de nós, nos protegido, nos ajudado. Muito bem, amados, nesta feita eu quero estar meditando com os irmãos um texto que está no livro de Juízes, capítulo 1, e versículo de número 7. Digamos assim, a terceira parte do versículo, que diz assim: assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Eu vou ler de novo essa parte, apenas uma porção desse versículo, né? Depois você vai entender, né, a que se refere. Diz assim: assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Bom, se você não leu ainda o livro de Juízes, eu quero recomendar firmemente que você possa lê-lo. Faça um esforço, leia o livro de Juízes. É um dos livros, como todos os demais, né, da Bíblia, que deve ser lido por todos nós. E como nós estamos meditando hoje nesse livro, desse capítulo, nesse versículo, eu deixo então uma recomendação para que você possa lê-lo, quem sabe hoje ou ao longo dessa semana. Mas põe aí na sua agenda, né, para você fazer isso assim que possível. Bem, você pode estar me perguntando por que esse texto e o que quer dizer, né, essa expressão. Bom, para nós entendermos, temos de conhecer o contexto. Aqueles que já leram, creio que vai lembrar, né? Esse livro, ele começa dizendo que depois que Josué tinha falecido, o povo de Israel, ele perguntou ao Senhor, porque havia uma questão na época de muitas guerras e muitas pelejas, especialmente para aqueles que moravam ali naquela terra que foi conquistada por Israel, né? Nem todos foram conquistados e ali ficou, digamos assim, ainda um remanescente. E esse remanescente eram os cananeus. Então o povo de Deus perguntou para o Senhor: quem de nós primeiro vai subir para lutar contra os cananeus? Aí Deus respondeu, né? Judá, um dos filhos de Israel, segundo Deus, deveria subir, né? Porque Deus entregaria a terra dos cananeus para a tribo de Judá. Nesse interim, Judá, acredito que, não sei se por medo, por receio ou por sentir-se encorajado, convidou seu irmão, a tribo de Simeão. Então ele disse: sobe comigo para nós pelejarmos contra os cananeus, porque assim, quando você precisar, né, eu também vou subir contigo. Então era uma parceria entre os irmãos. E Simeão, né, então concordou e partiu com ele. E assim como Deus havia prometido para Judá, Deus de fato entregou nas mãos de Judá e Simeão os cananeus e ainda os perizeus, que também eram outro povo não de menor importância, digamos assim, mas também ambos os povos, os cananeus e os perizeus, foram entregues para Judá e Simeão. Naquela peleja, segundo o versículo 4, diz que 10.000 homens eles foram mortos nesta guerra. E dentre esses homens havia um homem muito importante, um homem imponente, chamado Adoni-Bezek. E ele também lutou contra Judá e Simeão, mas ele fugiu. Mas tanto Judá quanto Simeão o perseguiram, foram atrás de Adoni-Bezek e o conseguiram prender. E aqui que chegamos, né, no cerne da mensagem. Quando o prenderam, a Bíblia diz que eles cortaram os
dedos polegares das suas mãos e dos seus pés. Os irmãos devem saber que antigamente, quando os povos venciam as guerras e prendiam um líder, um rei, um príncipe, então levava cativo. Não era muito comum matar o rei, Deixava ali cativo para alguma questão política, ou havia algum ferimento. E nesse caso, cortaram os polegares das mãos e dos pés. E aí nós chegamos no versículo 7. Quando ele foi assim, foi humilhado, olha só o que diz todo o versículo 7. Então disse Adoni-Bezeque, escute bem, meu irmão, 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. E ele continua dizendo, e é o texto que nós lemos, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o texto final diz assim, e levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Bem, agora eu creio que você entendeu, Por que ele disse, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Aquele homem, eu acredito que ele era um sórdido, era uma pessoa muito má. E ele tinha feito 70 reis cativos. E ele os decepou os seus polegares das mãos e dos pés e permitia, e fazia com que eles mendigassem. Então, o que sobejava da sua mesa, então eles com os outros, 8 dedos das mãos, eles tentavam então ali alimentar-se. Imagina essa cena, uma forma de humilhar o ser humano, uma forma de sobrepor, é arrogância, é um comportamento nocivo, maligno diria até. Ele se comportou assim, tendo 70 reis subordinados à sua autoridade. Mas o dia dele também chegou. Eu não posso dizer para os irmãos se Judá e Simeão sabiam desse comportamento maligno dele, ou foi uma determinação de Deus, a Bíblia não fala sobre isso. O fato é que exatamente da mesma forma em que ele fez com aqueles 70 reis, e nem estou dizendo que os 70 reis eram bons ou ruins, mas eles foram assim tratados por Adoni-Bezeque, também esse mesmo homem sofreu na sua pele, tendo os seus polegares das mãos e dos pés cortados. Então, a fala de Adoni-Bezeque, ela ecoa ainda aos nossos ouvidos. Assim como nós fazemos, assim Deus vai nos pagar. A Bíblia diz lá no Novo Testamento, salvo engano em Gálatas, que tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Mais cedo, mais tarde, muitas vezes não pela mesma pessoa que nós ferimos, mas por uma outra pessoa, nós vamos colher aquela semeadura. Então, se nós semeamos a maldade, nós colheremos a perdição. Mas se nós semearmos a bondade, vamos colher bons frutos da parte do Senhor, sua graça e a sua prosperidade. Então, a mensagem que quero deixar para você nesta semana é que você reflita sobre o que você tem feito. As suas ações, elas simbolizam uma semeadura em que, inevitavelmente, nós vamos colher, tudo que nós plantarmos, tudo que nós fizermos para as pessoas mais próximas ou mesmo mais distantes, as pessoas que nós amamos ou não amamos, acredite, nós vamos colher. Que a nossa semeadura seja de paz, seja de amor, de respeito, de comunhão, de fraternidade, para que os nossos frutos sejam dignos, da nossa condição de cristão. Que guardemos no nosso coração apenas aquilo que agrada o Senhor, que possamos frutificar para o reino do Senhor e que possamos abdicar, abrir mão da ira, da raiva, da discórdia, da inveja, das obras da carne, porque também em tudo isso teremos resultados futuros. Que o Senhor nos ajude a sermos bons semeadores para termos uma colheita maravilhosa. Ore comigo. Pai querido, eu quero te louvar, te exaltar, porque nesta oportunidade o Senhor nos permite uma vez mais meditarmos na Tua palavra que é poderosa, que é eficaz. Que possamos, meu Deus, nesta semana aprender com Adoni-Bezeque, esse homem
que subjugou 70 autoridades, fazendo-as de forma humilhada estar ali comendo debaixo da sua mesa do que sobejava, das migalhas, mas ele também pagou por aquele ato tão desumano. Que nós, como cristãos, como teus filhos, Pai, termos um comportamento digno de servo do Senhor, que possamos amar o nosso inimigo, porque assim diz a sua palavra, que possamos plantar, ó Deus, semeaduras de amor, de paz, de comunhão, de respeito entre as pessoas, para que a nossa colheita seja digna do seu reino. Dá-nos uma semana poderosa, uma semana, Senhor, frutífera, que possamos colher, ó Deus, para que o teu nome uma vez mais seja exaltado através de nossas vidas. Assim eu oro, agradecido em o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.